Olá, pessoal, tudo bem? Na nossa segunda aula sobre propriedades coligativas, nós iremos aplicar os conceitos de pressão de vapor e temperatura de ebulição para vermos como funcionam essas propriedades. Começando pela tonoscopia. Vamos considerar uma solução aquosa de um soluto não volátil, isso é, um soluto cuja temperatura de ebulição seja maior que a da água, como é o caso da sacarose. Lembrando que, para que a dissolução ocorra e as moléculas de sacarose se espalhem entre as moléculas de água, deve haver uma interação entre o soluto e o solvente, que só ocorre pois eles apresentam as mesmas características, que é a regra do semelhante dissolve semelhante. Essa interação dificulta a movimentação das moléculas de água na solução. Irão surgir interações entre as espécies químicas presentes na solução, e, como resultado, a tendência de evaporação da água na solução passa a ser menor que na água pura. A tonoscopia, por definição, é o abaixamento da pressão de vapor de um solvente puro provocado pela adição de um soluto não volátil. Então, se compararmos o número de moléculas que estão no estado vapor em um solvente puro com uma solução desse mesmo solvente, nós teremos uma menor quantidade de moléculas que passam para esse estado vapor, devido à interação entre soluto e solvente. Graficamente falando, o solvente puro terá uma maior pressão de vapor do que a solução deste mesmo solvente. Esse abaixamento da pressão de vapor depende da concentração das partículas dispersas na solução. O que isso significa? Quanto maior a quantidade de partículas dispersas de soluto, menor será a movimentação das moléculas de solvente, o que irá dificultar o escape dessas moléculas para a fase gasosa, diminuindo ainda mais a pressão de vapor do solvente na solução. Então, se compararmos uma solução que tem concentração 1 com uma solução de concentração 2, que é maior, a solução mais concentrada apresentará menor pressão de vapor do que a solução mais diluída. A segunda propriedade coligativa é a ebulioscopia. Nós já vimos que a presença do soluto dificulta a evaporação do solvente. Assim, para uma mesma temperatura, uma solução de sacarose em água, por exemplo, apresenta uma pressão de vapor menor do que a da água pura. Isso significa que, enquanto a água pura ferve a 100 graus Celsius, considerando o nível do mar, uma solução aquosa irá ferver a uma temperatura maior do que 100 graus Celsius, pois será necessária uma temperatura maior para que a pressão de vapor se iguale à pressão atmosférica, de modo que a ebulição possa ocorrer. Então, por definição, a ebulioscopia é o aumento da temperatura de ebulição do solvente puro provocado pela adição de um soluto não volátil. E isso irá ocorrer devido à interação soluto-solvente, que fará com que uma quantidade menor de moléculas do solvente consiga passar para a fase gasosa. A temperatura de ebulição do solvente a uma mesma pressão atmosférica será menor do que a temperatura de ebulição da solução. De forma muito similar à ebulioscopia, nós temos a crioscopia, que é quando nós diminuímos a temperatura de um líquido para congelamento. Ao diminuirmos a temperatura, a energia de agitação das suas moléculas também diminui. Assim, a movimentação dessas moléculas passa a ser menor e elas começam a se aproximar para formar uma estrutura mais organizada. Em certa temperatura, essas moléculas estarão tão próximas que começarão a solidificar. A temperatura em que acontece a passagem do líquido para o sólido é a temperatura de congelamento ou temperatura de fusão. E no caso da água pura, essa transformação ocorre a 0 graus Celsius, considerando o nível do mar. Se considerarmos uma solução aquosa de cloreto de sódio, inicialmente, apenas a água irá congelar e o sal ficará separado. Portanto, se somente parte da água se congelar, o gelo formado não será salgado. As interações entre as partículas do soluto e do solvente numa solução dificultam a movimentação das moléculas de água. Consequentemente, fica mais difícil passar
do estado líquido para o estado sólido, dificultando também o congelamento. Enquanto a água pura congela a 0 graus Celsius, a solução não irá congelar nesta temperatura. Para que o gelo se forme, devemos abaixar ainda mais a temperatura da solução, possibilitando, assim, a organização das moléculas de água para a formação do estado sólido. Então, por definição, a crioscopia é o abaixamento da temperatura de congelamento de um solvente puro provocado pela adição de um soluto não volátil. Aqui nós temos a comparação da água pura com soluções de glicose e sacarose. Podemos observar que a temperatura de congelamento das soluções é influenciada pela concentração e pelo tipo de soluto que foi dissolvido. Então, de maneira similar à ebulioscopia, na crioscopia, o número de moléculas dissolvidas também influencia. Nós podemos relacionar essas propriedades entre si. Aqui, nós temos um gráfico que relaciona o efeito tonoscópico, que é o efeito da pressão de vapor, o efeito ebulioscópico, que é na temperatura de ebulição, e o efeito crioscópico, que é na temperatura de congelamento. E quais são as aplicações destas propriedades coligativas? Em aditivos para radiadores de automóveis. A adição de um líquido chamado etilenoglicol eleva a temperatura de ebulição da água e abaixa sua temperatura de congelamento, permitindo que o veículo funcione corretamente, tanto em locais muito frios quanto em locais muito quentes. Temos também o caso da adição de sal à neve. É muito comum espalharmos cloreto de sódio ou cloreto de cálcio nas ruas para dificultar a formação de gelo e reduzir o risco de acidentes provocados por derrapagens de automóveis na neve. E temos também a adição de sal ao gelo, que é utilizada para diminuir a temperatura da solução salina e resfriar bebidas mais rapidamente. A última propriedade coligativa que nós temos é a osmose. Quando colocamos um pouco de sal sobre uma folha de alface, observamos que ela murcha após algum tempo. Isso ocorre porque a água das células que formam a alface sai espontaneamente devido à diferença de concentração dentro e fora da folha. E isso é o que nós denominamos osmose. Nós podemos destacar a importância da osmose na conservação de alimentos. Ao se salgar a carne, por exemplo, o excesso de sal provoca a saída de água das células dos micro-organismos, que poderiam estragar a carne. Porém, perdendo água, eles morrem. Esse processo também ocorre nas frutas conservadas em calda doce. Aqui nós temos um exemplo ilustrativo. Vamos considerar um balão que possui uma membrana semipermeável, ou seja, uma membrana que permita a passagem de água. Ao colocarmos esse balão com uma solução concentrada de sacarose dentro de uma solução mais diluída, nós teremos a movimentação das moléculas de água. A água passa espontaneamente através da membrana semipermeável do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. E isso fará com que, após algum tempo, o balão inche a partir da entrada de água. Isso irá ocorrer até que a concentração nos meios interno e externo se iguale. Dependendo da situação, a osmose pode ser interrompida se fizermos pressão suficiente para evitar que a água atravesse a membrana. A essa pressão exercida para impedir a osmose, nós damos o nome de pressão osmótica. A pressão osmótica, assim como as outras propriedades coligativas, depende da concentração. Quanto mais concentrada for a solução, maior deverá ser a pressão osmótica. A osmose e a pressão osmótica estão presentes em vários sistemas biológicos e são fundamentais nos mecanismos de funcionamento das células. A pressão osmótica do sangue humano é de aproximadamente 7,7 atm. Os glóbulos vermelhos estão adaptados a essa pressão, e se ela variar, eles podem ser destruídos por causa da osmose. Por esta razão, ao injetarmos soro fisiológico em um indivíduo, este soro deve apresentar pressão osmótica exatamente igual à do sangue, que é o que nós chamamos de um meio isotônico. No meio isotônico,
A concentração salina relativa é exatamente igual à concentração intracelular, e isso fará com que a célula se mantenha intacta. Em meios hipotônicos, ou seja, meios onde a concentração salina relativa é menor do que a concentração intracelular, nós temos uma movimentação das moléculas de água para dentro da célula, que fará com que a célula inche e possa se romper. Em meios hipertônicos, onde a concentração salina relativa é maior do que a intracelular, a célula perde água, o que pode fazer com que a célula murche. Esse processo ocorre tanto em células animais quanto células vegetais. Qual é a diferença? Nas células animais, quando ocorre uma entrada de água excessiva, nós temos o rompimento da membrana celular, que é a hemólise. E quando ocorre uma saída excessiva da água, nós temos uma célula crenada. Nas células vegetais, como há a presença da parede celular, no caso de soluções hipotônicas, a entrada de água não levará ao rompimento da célula, apenas ao seu inchaço, que dará origem a uma célula túrgida. E no caso da solução hipertônica, a saída de água dará origem a uma célula plasmolizada. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima!